Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lenerson Polonini, da Companhia Nova de Teatro. Estamos começando aqui mais um Diálogos, esse espaço de reflexão, de produção de pensamento, num momento tão sensível ao qual nós estamos atravessando, né? Nós estamos convidando diversos pensadores, economistas, filósofos, pessoas atuantes na sociedade civil, artistas, pensadores, a fim de refletir, a fim de pensar, né, de criar massa crítica nesse momento que eu considero extremamente importante para nós, não é? Enquanto humanidade, e especialmente para nós brasileiros no momento de crise, no momento tão difícil, não é? Hoje nós temos o prazer de conversar com o nosso querido Eduardo Moreira. O Eduardo é economista, criador do movimento Somos 70%, um movimento importantíssimo e que ganhou aí adesão maciça da sociedade, tem reverberado em diversos campos, né, de pensamento, de atuação, e para mim é uma honra estar conversando com uma inteligência como esta, não é? O Eduardo já está por aqui, eu vou chamá-lo. Lembrando que essa conversa é no IGTV e também ela fica disponível depois no YouTube. Então as pessoas estão aproveitando para ver depois, né, esses debates, essas conversas que são muito enriquecedoras. E eu quero aqui cumprimentar o querido Eduardo Moreira. Boa noite, Eduardo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que nos assistem aqui. Muito obrigado, eu é que agradeço, primeiro pela sua contribuição, não é? Você tem levantado discussões importantes para a sociedade. Eu acho que esse é um momento que nós, artistas, sentimos muito essa necessidade, não é? Durante muito tempo nós ficamos nos nossos guetos discutindo as questões que interessavam, por exemplo, ao nosso setor, não é? E hoje a gente vive uma grande tragédia, e é uma tragédia de proporções globais, não é? É uma tragédia que está acontecendo no globo. E uma tragédia que mostra, né, que tem mostrado as desigualdades sociais, não é? As questões que já existiam e que ficaram expostas nesse momento. E para mim é uma honra estar conversando com tanta gente importante, com tantos pensadores, porque eu acho que a gente precisa caminhar nessa direção, não é? Convocar as inteligências desse país para a gente pensar um novo projeto, né? Um projeto que seja inclusivo, um projeto que tenha educação, que tenha arte, um projeto que contemple as camadas mais pobres da sociedade. E isso se faz conversando, não é? Pensando, elaborando isso no campo do pensamento e depois, obviamente, no campo da ação. Então eu queria parabenizá-lo aí pela tua atuação, não é? E já fazendo aqui um link, queria perguntar, né, como surgiu essa ideia do movimento Somos 70%. Bem, primeiro, novamente, boa noite, né? Nunca deixar de começar qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de interação, sem lembrar do sofrimento de todas as pessoas que estão perdendo pessoas queridas, ou assim, naquele sufoco de ver as pessoas que elas amam entre a vida e a morte nos hospitais. A gente se esquece, mas são mais de 1.200 pessoas que estão morrendo todos os dias, né? Então, assim, a gente não pode achar isso normal. Outro dia eu entrei num dos principais portais do Brasil e na primeira página eu queria saber como é que tinha sido o dia anterior, né? Se a gente tinha desacelerado, quantos novos casos.
E eu não achei na primeira página. E depois fui ver, tinham sido 1.243 mortes. Imagina caindo 7, 8 aviões, né? E não está em lugar nenhum. É isso que aconteceu. Imagina acontecendo mais de 5 Brumadinhos todo dia e não está em lugar nenhum. A gente não pode se acostumar com a dor dos nossos irmãos e irmãs. A gente não pode achar normal mortes evitáveis, porque essas mortes, a maior parte delas são mortes evitáveis, simplesmente porque ontem foi assim também. Então, antes de falar qualquer coisa, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E falar sobre isso se comunica também sobre essa questão do somos 70%, né? Porque o somos 70%, ele é quase que só uma lembrança, né? Ele é uma constatação matemática de que nós, que queremos viver com esse sentimento de grupo vivo, de pessoas que acreditam na solidariedade, de pessoas que acreditam que a gente não deve esquecer uma parcela da nossa população que todos os dias passa frio, fome, medo de não arranjar um emprego, não consegue educar os filhos, não tem água limpa e não se preocupar com isso. A gente não pode deixar a Amazônia ser desmatada, a gente não pode deixar a política virar o jogo só do toma lá da cá. E quando a gente olha todas as estatísticas das pesquisas matemáticas feitas sobre isso, todas elas mostram que nós somos 67, 69, 72, 75, sempre um número assim que é mais do que o dobro do outro lado. Mas nós paramos de nos posicionar. Nós paramos de falar que acreditamos nisso. Por quê? Porque nós passamos a ter medo. Porque o outro lado, apesar de muito pequeno, é um lado que começou a ameaçar de uma maneira muito violenta, muito agressiva, que passou a utilizar de bits, bytes e pixels com suas milícias virtuais, com seus robôs eletrônicos, para parecer que eram muito mais do que eram. E se especializaram em acabar com reputações, se especializaram em difamar pessoas. E veja que hoje a gente vive um mundo onde a tal da reputação ela passou a valer quase que tudo para a vida das pessoas. É um absurdo, mas é o que aconteceu. As pessoas vivem por likes, as pessoas vivem por shares, compartilhamentos, as pessoas vivem por número de seguidores. Você conhece aquele cara? Pô, o cara tem 450 mil seguidores. Tá vendo aquela menina? 1 milhão de seguidores. É assim. E aí, pronto, é quase que como se fosse um selo da pessoa de reputação. Então, quando você ataca essa reputação da pessoa, ela se sente ameaçada naquilo que ela acha que é o mais importante para ela, que a gente sabe que não é, mas nesse mundo moderno é o que ela acha. E ela para de opinar. O Somos 70% fala o seguinte, olha só para te lembrar, você é a maioria. Só para te lembrar, você tem que se posicionar, pode se posicionar, e estamos juntos nesse direito de se posicionar. Não estamos juntos necessariamente no posicionamento, mas no direito de se posicionar estamos juntos. Hoje eu estava dando uma entrevista e ele perguntou assim, o Somos 70% é um movimento que defende a democracia? Aí eu falei assim, sim, ele defende a democracia de direito. Por quê? Porque a democracia de fato a gente já não tinha antes. A gente já não tinha. A gente acha que tem uma democracia, mas de fato não temos. Porque quando você olha um governo que é representado só por homens brancos e ricos, num país que é formado na sua maioria por mulheres, negros e pobres, isso não é democracia. Quando você olha um plenário da Câmara ou do Senado formado majoritariamente por homens, majoritariamente por brancos, você pode chamar de democracia porque foi uma votação. Mas isso é realmente o poder do povo? Tem nada de poder do povo nessa história. Então, de fato, já não tínhamos uma democracia. Mas a gente agora está bradando o seguinte, me deixe ter pelo menos a de direito. Me deixe pelo menos ter o direito de democracia para, através do direito da democracia, buscar a democracia de fato. Porque o que está sendo colocado em xeque é a democracia de direito. E a gente perdeu o direito de sequer lutar por uma democracia de fato. Então, eu acho que o Somos 70%
ele ganhou uma proporção muito grande, porque ao se lembrar de que somos a maior parte das pessoas voltou a se posicionar. E sem, diferente de outros manifestos, dos quais faço parte de vários, como você não tem lista, você não está junto com outro nome, não tem uma cara, não tem assim uma pauta, as pessoas se sentem mais à vontade de falar o seguinte, ó, somos 70%. Se é a favor do impeachment, somos 70%. É até onde eu consigo ir. Mas tudo bem, não precisamos que todos sejam assim, guerreiros malucos, que nem o Eduardo vai lá discutir previdência, apanha na internet, né? Graças a Deus, fisicamente, nunca ninguém me bateu, mas é ameaçado de morte. Não precisa todo mundo entrar nessa onda. Mas só das pessoas se posicionarem já é tão importante, Isso que o Walter está falando aqui, ó, somos maioria, pá! Vamos começar daqui. E a partir daqui a gente debate, a gente conversa, a gente briga dentro das regras democráticas. Claro, né? claro. Mas temos que ter o direito dessa discussão, dessa briga, dessa conversa, porque é esse direito que estão querendo nos tirar. Você tem feito inúmeras lives com diversos atores de diversos campos, não é? da sociedade, importantes, né? No campo social, político. Eu queria te perguntar como é que você vê o Brasil hoje, né? Você já, né, obviamente, já deu aí um pequeno briefing, né? O Somos 70% uma resposta a esse obscurantismo, não é? Mas como é que você vê essa questão da condução da crise? E principalmente no que se diz respeito às medidas de impacto à pandemia, por exemplo, as medidas de impacto econômico. Como é que você vê isso, Eduardo? Não, a resposta do governo está sendo desastrosa. É um desastre total. Uhum. O Brasil é o país no mundo, junto com os Estados Unidos, mas o nosso caso é pior ainda do que os Estados Unidos, que pior está lidando com a crise. Né? Veja que em todos os países do mundo você teve uma crise que, com um tempo muito parecido, conseguiu ser uma curva que conseguiu ser controlada, depois achatada, depois reduzida. E vários países que tiveram crises sérias, hoje já não tem mais nenhum infectado em vários dias. Não estamos falando de mortes, não. Estamos falando de infectados em vários dias. Uhum. O Brasil ele continua batendo recorde atrás de recorde de número de pessoas infectadas e de número de pessoas mortas. Os Estados Unidos hoje tem um gráfico interessantíssimo que mostra a curva dos Estados Unidos contra a curva de todos os países da Europa. E o começo é igual, todos da Europa somados. O número até dá muito parecido, assim, o número de pessoas, né? E aí os dois chegam num pico igual, os dois começam a cair igual. Aí, de repente, a Europa vai lá para baixo e os Estados Unidos volta a subir reto para cima. E o Brasil está seguindo esse ritmo dos Estados Unidos. A gente está um pouco para trás, porque as coisas aqui começaram a piorar um pouco depois, mas a gente está vendo a mesma coisa. Por que eu estou falando de Estados Unidos? E por que eu estou falando de Europa, se você me perguntou de Brasil? Porque essa pandemia é uma estrada onde tem um monte de carro que está andando na nossa frente. Oi. Voltou. Essa pandemia é uma estrada... Eu falei, é uma estrada onde tem vários buracos, tem vários obstáculos, tem vários desafios, e tem carros que estão andando na nossa frente, que entraram na pandemia antes do que nós, né? E alguns carros estão caindo nos buracos, outros carros estão desviando dos buracos. Então a gente tem que olhar para ver o que as pessoas fizeram que deu certo e o que as pessoas fizeram que deu errado. E a gente está copiando aquele que mais caiu nos buracos. A gente está copiando aquele que mais bateu de frente nas barreiras todas. A gente está fazendo tudo errado.
em todos os sentidos. Você perguntou da pandemia, e eu comecei, e estou falando aqui particularmente da pandemia, mas se você extrapolar para o lado econômico, é a mesma coisa. A gente está com uma atuação desastrosa no lado econômico. Na primeira semana liberou 1 trilhão para os bancos. E até hoje tem gente recebendo, hoje, no dia que a gente está falando, a primeira parcela dos R$ 600. Então, como é que pode? Como é que pode a gente fazer isso? Entendeu? Ou seja, dos 40 bilhões que foram liberados para as microempresas, 1 trilhão. 1 trilhão tinha sido usado. Aí depois usaram mais, tinha sido 4 trilhões, 4 bilhões tinham sido usados. Ou seja, de 40 bilhões liberados, que já era pouco, eles tinham conseguido usar 1 ou 4. Por quê? Porque as microempresas chegavam nos bancos e ninguém cumpria as condições necessárias para o banco poder emprestar. Então, assim, veja a cultura. Vamos falar de cultura. Estamos aqui com uma companhia de teatro. Né? Sim. A Jandira, eu conversei muito com a Jandira quando ela estava propondo aquela lei Aldir Blanc, que foi sancionada pelo presidente ontem ou anteontem, e ela, assim, enfim, com um trabalho incansável para poder passar essa ajuda, uma ajuda de 3 bilhões. 3 bilhões. A cultura, ela tem um impacto econômico enorme. Só para você ter ideia, nos Estados Unidos, dos 20 milhões de empregos perdidos, o setor que mais perdeu empregos no mês passado tinha sido o de lazer e entretenimento. Eu vou repetir. O setor que mais perdeu empregos nos Estados Unidos tinha sido de lazer e entretenimento. As pessoas acham que cultura não gera emprego, não gera atividade econômica, não gera nada disso. E aí, no Brasil, a gente aprovou 3 bilhões, 3, e sai um artigo, não lembro se foi na Folha de São Paulo, enorme, falando o seguinte: mas tem que ver onde é que vai ser usado, está sendo usado de maneira eficiente, e tem que ver se esse negócio não vai dar origem também à situação, que pode ter fraude, vai ser bem gasto, vai gerar... Aí eu te pergunto o seguinte: 3 bilhões fizeram um salseiro enorme para dar os 3 bilhões para a cultura. 1 trilhão que deram para os bancos. Onde é que você viu? Em qual jornal você viu questionando? Cadê os 1 trilhão? Por onde é que foi utilizado? Quanto é que os bancos lucraram? Por que não está o dinheiro que o cara vai pegar o dinheiro emprestado? Por que não tem? Por que os juros subiu em vez de cair? Por que o banco não está repassando as linhas que tinha? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Agora, os 3 bilhões, todo mundo quer saber. Então, assim, esse é o país maluco que a gente vive, onde as pessoas elas são direcionadas para prestar atenção no que menos importa e discutir, brigar pelo que menos importa e deixar passar o elefante, né? Deixar passar aquilo que é o que nos faz estar na situação que a gente está hoje. Já que você levantou essa questão dos dados, por exemplo, a cultura ela ocupa o ranking de um dos setores mais produtivos do país, né? Ele movimenta aproximadamente 170 bilhões, nós geramos 5 milhões de empregos e representamos quase 3% do PIB brasileiro. E até hoje não existe um estudo minucioso falando sobre o impacto na economia brasileira, né? Para além da questão simbólica, que é fundamental para a construção de uma identidade de um país, não é? Assim como a questão da educação é extremamente importante, tem essa questão do impacto econômico, né? E é muito esquizofrênico o pensamento dessas equipes econômicas. E eu vou falar isso mesmo, olha, no âmbito municipal, estadual, federal, nunca olharam a cultura como um ativo importante para o desenvolvimento do país. O que acontece na cabeça dessas equipes econômicas, Eduardo? Em primeiro lugar, é o seguinte: a gente não deveria e não deve convencer ninguém a investir na cultura, porque é um bom negócio economicamente. A gente está falando que também. A gente está falando para as pessoas que também é um negócio importante, que gira economia, etc. Mas mesmo se não fosse, deveríamos investir. Por quê? Cara, o que a gente tem de diferente das outras espécies?
a gente tem de diferente que a gente não parte do zero. A gente parte sempre de onde a geração anterior chegou. A gente parte sempre de onde o monte encheu até ali. Então, a gente começa dali. Aí, a próxima geração leva para cima. A gente parte dali. E a gente só consegue isso por duas coisas. Primeiro, por causa da nossa curiosidade e da nossa pesquisa, nossa jornada científica, que é uma das coisas que esse governo nega. Ele nega a ciência, ele nega a pesquisa, ele nega tudo isso. E segundo, por causa do nosso processo de investigação de nós mesmos e do mundo que nos cerca, que é a arte. A arte é esse processo de investigação, a arte é esse processo de questionamento, a arte é esse olhar que a gente tem sobre as coisas. Quando a gente nega a pesquisa e a ciência e nega a possibilidade desse olhar, acabou. A gente não evolui, a gente não anda mais para frente. Veja que tem uma coisa curiosa, se você for pegar na Itália, né, quando você tinha ali no renascentismo, você teve uma geração onde tantos gênios viveram ao mesmo tempo, Galileu Galilei, Da Vinci, mesmo não sendo todos italianos, tinham pessoas de vários lugares, mas que estavam ali, Michelangelo, o Donatello, tinha, enfim, Copérnico também, acho que era dessa época, todo mundo estava naquela época. E e eles faziam em Veneza, se você fosse olhar em Veneza, eles construíam quase que um barco por dia, numa escala quase que industrial. Por que a Revolução Industrial não acontece ali? Porque a arte era uma arte que era direcionada toda para a igreja. Era uma arte que tinha rédeas, que tinha limites, que tinha uma finalidade para cumprir, quase que política, porque a religião e política se misturavam muito nessa época. E aí surge a Inglaterra, 200 anos depois, 300 quase anos depois, e permite essa liberdade das pessoas criarem, a liberdade das pessoas poderem professar o seu credo, a sua religião, a liberdade das pessoas poderem inventar e ter o direito da sua invenção, a lei das patentes, etc., que exatamente pela possibilidade de criar, pela possibilidade de poder inventar sem amarras, a Revolução Industrial acontece lá. Porque migram várias pessoas de vários países diferentes com ideias que não eram aceitas nos seus países para a Inglaterra. Então, por exemplo, a máquina a vapor que inventou não foi o inglês, né? Então, e várias outras invenções. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você tenta amarrar a arte, você está amarrando aquilo que nos faz diferente, que é o poder de criar. A gente não pode amarrar o poder de criação. Se a gente amarrar o poder de criação, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não chega a lugar nenhum. Você sabe qual a palavra, como é que se fala o verbo criar em grego? Poiea. Poiea é de onde vem poesia, é de onde vem poema, é de onde vem poeta. Então, a arte é criar. A arte é criar. Então, se você faz com que a cultura não tenha importância, que a arte não tenha importância, você está criando um povo que é incapaz de criar. Se você acha que a ciência não tem importância, se você acha que a pesquisa não tem importância, você está criando um povo que não tem instrumentos para criar. E aí, qual o destino de um povo como esse? Me mostre um povo na história que não tenha investido em ciência e não tenha permitido que a sua cultura florescesse, que tenha tido um futuro brilhante. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Essa pandemia, ela mostrou também, não é, para aqueles que defendiam a questão do Estado mínimo, de que todos dependem do Estado, de que o Estado ele precisa, que nós precisamos ter um Estado forte. Estado mínimo para quem? Exatamente. Sabe mula sem cabeça, Saci Pererê, duende, sabe do Papai Noel, essas coisas? Então, Estado mínimo é um desses. Estado mínimo é um desses. Você me mostra, por favor, um lugar onde existe o tal Estado mínimo para todo mundo. Para todo mundo. E aí, um lugar onde existe a livre competição. Me mostra um lugar onde existe a livre competição.
Porque o Estado mínimo que eles defendem é para os outros. É para os outros, porque essas mesmas pessoas que defendem o Estado mínimo, nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países capitalistas, quando a Bolsa quebra e os bancos quebram, eles vão pedir ajuda para quem, cara? Para o Eles vão pedir Estado. ajuda para o Estado. É no Estado que eles dividem o prejuízo. O mundo que eles acreditam é o capitalismo dos ganhos e o socialismo das perdas. Então, essa história de Estado mínimo é muito engraçado porque o sujeito já tem uma água limpa que chega em casa. O sujeito já tem a telefonia que chega em casa. Ele tem a net que chega em casa. Ele tem a luz que chega em casa. A rua dele está sem buraco. O cara tem o filho dele estudando numa escola boa. Ele tem plano de saúde. Aí ele chega assim, eu sou a favor do Estado mínimo. Agora eu te pergunto, como foi construída a rua que chega na casa dele? Como que chegou a luz que chega na casa dele? Tudo isso chegou através do Estado. E quem bancou isso? Quem bancou isso foi também o pobre que não chega na casa dele. E aí, depois que já tem para o rico e não tem para o pobre, e tem para o rico porque foi pago pelo pobre, ou através dos seus impostos, ou através do seu trabalho que fez o rico enriquecer, depois que o rico já tem, ele fala o seguinte, olha, faz serviço privado e bota para o pobre pagar. Então, assim, e ele ainda oferece a solução, porque ele é a empresa que vai oferecer o serviço para o pobre. Então, assim, a gente tem que entender o que é essa história toda. Deixa eu só te falar uma outra coisa também. Eu vi que tem o pessoal comentando. Você pode deixar os comentários à vontade. Não, é porque eu considero esse um espaço democrático, mas eu tirei por medo de travar. Se quiserem me perguntar, eu não tenho problema com nenhum eu ia ativar tipo de mais pergunta de nenhum tipo, entendeu? Fica super à vontade. Não tem problema. Aqui, ó, eu sou a Tabata Amaral. Pode falar o que quiser, a gente conversa, bate papo, discorda. Eu não tenho o menor problema com nenhum tipo de comentário. Sem problemas. Mas, foi mais a questão aqui para não travar. Mas eu vi um vídeo que você postou na sua página sobre uma declaração nefasta do senhor Paulo Guedes, o Chicago Boy, não é? Que deve estar de cabelo em pé agora porque não sabe o que fazer e como conduzir essa crise com aquela equipe econômica dele, desastrosa, não é? Você bem já falou, que era uma declaração, uma das mais frias assim que eu já vi na minha vida, né? Que ele condenava, quer dizer, a questão da fraternidade, da ajuda, quer dizer, de que ser socialista é ser uma pessoa boa e de que isso de fato é muito mal, né, pro sistema, e de que ele aprendeu que você aprende a ser liberal ao longo dos anos, não é? Que lógica maluca é essa? O Guedes, ele é um trunfo para a gente, né? Porque ele fala tudo aquilo, como ele é meio... Eu acho que ele é um cara psicopata, né? Eu acho que o Guedes é um sociopata, que ele fala as coisas com a maior frieza do mundo, né? Ele não se abala falando coisas assim que significam que pessoas vão morrer com as coisas que ele fala, né? E ele não se abala, ele não presta solidariedade às famílias que estão sofrendo, ele só faz live com o XP, com o Itaú, ele não fala com os movimentos sociais, que são quem mais representam aqueles que estão sofrendo, ele não faz nada disso. Então, eu acho que ele tem esses traços de sociopatia. Mas, além disso, ele fala o que ele pensa. Então, ele fala a história de que era um problema que a empregada doméstica ia para Disney. É importante ele falar, porque aí a gente fica sabendo que é isso que se passa na cabeça dessas pessoas. A gente precisa saber, precisa ficar claro que a gente, na verdade, a gente sabe e a gente fala que é. Mas as pessoas falam, não é assim. Quando o Guedes fala, fica escancarado esse negócio. A fala de Guedes que eu recebi hoje é uma fala que ele diz o seguinte, olha só, você convence alguém a ser socialista em 5 minutos. Para ser liberal, não. Você tem que... precisa de décadas para poder aprender. Porque socialismo é o seguinte, quem que é socialista? Socialista é aquele cara que acredita na solidariedade, na fraternidade, ajudar o próximo, é o que dizem as religiões. É aquilo... A gente nasce assim. Agora, o liberalismo não, é quando você quer ir contra a sua tribo, não sei o quê.
Então, você não acredita que ele está falando isso. Parece uma coisa surreal, né? Porque você fala, não é possível que ele está falando isso e alguém vai assistir isso e vai falar assim, então eu não quero ajudar o próximo, eu não quero ser um cara que pensa em solidariedade, em fraternidade, eu não quero ter essa espiritualidade. Por quê? Porque eu quero ser o cara que vai contra a minha tribo, né? Então, se ele traduzisse o que ele está falando e tirasse o liberal e usasse a palavra egoísta, ia funcionar igual. Agora, o que não acontece é o seguinte, cara. Essa turma que defende as tais liberdades, elas não sabem o que é a vida de uma pessoa pobre no Brasil. Porque uma vida de uma pessoa pobre, quando eu digo pobre, é muito pobre, né? No Brasil, ela não tem liberdade nenhuma, cara. Ela não pode escolher a hora que ela entra na comunidade dela. Ela não pode escolher a hora que ela sai da comunidade dela. Ela não pode escolher de quem que ela compra o gás. Ela não pode escolher de quem que ela compra a net. Ela não pode escolher o emprego dela. É uma pessoa que às vezes nasceu com talento para ser um puta ator, uma puta atriz e vai entregar pizza de bicicleta, entendeu? O cara nasceu para ser um violinista, nasceu para ser um cientista que descobrir a cura da Covid, mas o cara tá lá no caixa há 10 anos, no caixa de supermercado. E eu não estou falando nada contra quem é caixa de supermercado, eu estou falando contra alguém que não nasceu para fazer isso como talento, como vocação. A palavra vocação vem do latim vocare. Vocare quer dizer chamado. Imagina, você tem um chamado, só que você não pode responder o seu chamado. Por quê? Porque você não tem como. E aí você diz que essa pessoa tem alguma liberdade. Você acha que quem tem mais liberdade? Quem nasce em Cuba ou quem nasce em Sapopemba? Eu te garanto que quem nasce em Cuba tem muito mais liberdade do que quem nasce em Sapopemba. Mas sem titubear. Então, esse papo de liberdade que eles falam é um papinho que soa sedutor para as pessoas. Porque se houve liberdade, claro que somos a favor da liberdade. E todo mundo é a favor da liberdade. Só que o que eles não entendem é que esse modelo concentrador de renda do Guedes é um modelo que ele tira a liberdade das pessoas mais pobres, porque é exatamente na dependência das pessoas mais pobres que se constrói a riqueza dessas pessoas que são medíocres, não foram bons alunos, não são geniais, não descobriram nada novo. Eles simplesmente ocupam, como diz o Frei Beto, pela loteria biológica da vida, uma posição privilegiada onde as benesses e os privilégios são perpetuados de pai para filho. Isso é liberdade? Não, tem razão, isso, né, tua reflexão muito pertinente, né, e eu resolvi levantar essa questão porque foi uma questão que eu fiquei totalmente chocado, né, quer dizer, claro que a gente não tem, não há nenhuma surpresa, né, que venha por parte desse governo, mas é sempre chocante você ouvir isso, não é, num momento tão sensível como esse. Essa má condução da crise por parte do governo no combate à pandemia, isso retarda a recuperação econômica, retarda tudo, não é? Se retardasse seria bom, né? O problema é do jeito que o governo está atuando, a gente não tem nem essa recuperação econômica retardada, como você está falando. O problema é a gente entrar num abismo. As pessoas não têm noção do abismo que a gente pode estar entrando. Porque veja o seguinte, a riqueza que vai ser produzida no Brasil, a partir desse ano, vai ser muito menor do que era nos anos anteriores. O tamanho do bolo que as pessoas chamam, né, que vai ser dividido, é um bolo muito menor. Se a gente não mudasse o tamanho das fatias do bolo, e o bolo diminuísse, cada um teria menos bolo. Então, se a sua fatia é 10% do bolo, o bolo valia 10, você tem 1. Se o bolo vale 5 agora, você tem meio. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente não mudar em nada a distribuição de renda no Brasil, a gente já vai viver um caos. Porque as fatias são iguais, só que o bolo é menor. Então, a quantidade de bolo para cada um é menor.
significa que os pobres vão ficar mais pobres, os miseráveis vão ficar mais miseráveis, a classe média vai voltar para a pobreza, os microempresários vão quebrar, todo mundo vai dar um passo para trás num país que já é o país mais desigual do mundo, num país onde as pessoas já vinham há anos, vendendo almoço para comprar o jantar. Só que o problema é que as fatias do bolo provavelmente vão mudar de tamanho, sim. Só que no Brasil vão mudar na direção contrária. Porque o governo está querendo privatizar o que a gente ainda tem de estatal. O governo está querendo acabar com um monte de cargos públicos. O governo está querendo fazer com que os grandes empresários tenham uma ajuda enorme, os bancos tenham uma ajuda enorme, e os pequenos empresários fiquem na mão do tal mercado que aloca o dinheiro da melhor maneira possível. O que vai acontecer? Essa dependência que a gente tem do que não tem capital para aquele que tem capital, essa dependência vai aumentar. Porque o cara que não tem capital ele vai passar mais fome e o que tem capital ele vai ter mais poder de barganha. E aí, como é que você faz isso? Porque você vai aprofundar a nossa desigualdade. E aprofundar a desigualdade num país que aumenta a sua pobreza é a receita para o caos. Nós temos, pelo menos no final do governo da Dilma, nós tínhamos aí uma reserva cambial substanciosa, não é? Essa questão de usar esse fundo soberano, só uma coisa engraçada. Emissão Deixa eu falar uma coisa engraçada aqui. Tem alguém falando que eu plagiei a Fatorelli. Só para dizer, por acaso, eu estava com a Fatorelli no telefone quando começou a nossa live. É uma das minhas grandes amigas, a gente discute tudo junto. Então eu acho um elogio dizer que eu plagiei a Fatorelli. Vamos lá, pode continuar. Ah, tá. Eu não consegui ver aqui porque eu estou muito concentrado em dialogar aqui contigo. Essa questão dessas reservas, da emissão de dinheiro, quer dizer, isso não, por que o governo não bota a mão nessa grana e coloca na praça para fazer esse socorro, para amenizar esses impactos? É incompetência isso? Não, as reservas, elas cumprem um papel importante, elas são como se fosse um colchão de segurança para um país que tem uma dependência de fluxos externos muito grande, né? Então, o que acontece? Se todo mundo quiser tirar o dinheiro do Brasil, porque as coisas estão ficando muito ruins no Brasil, né? E a gente não tiver dólares para entregar para essas... Porque quando você sai do seu investimento no Brasil, você tem que vender o seu real e comprar dólar. Se todo mundo entrar para comprar dólar e não tiver dólar, o que acontece com o preço da moeda, do dólar? O preço do dólar explode. Se o preço do dólar explode de uma maneira descontrolada, você tem, primeiro, que várias empresas que têm que comprar maquinário, que têm que comprar insumos, que têm que comprar coisas de outros países, elas não vão conseguir comprar essas coisas. Então, você quebra vários ciclos produtivos no país. Várias empresas que têm dívida em dólar, que se financiaram em empréstimos que pegaram de ou Banco Mundial ou de organizações internacionais, etc., se não estiverem protegidas, quebram também. Então, todo ataque à moeda, eu não botei aqui a dívida externa, porque o Brasil, hoje em dia, ele tem mais reservas do que tem dívida externa. Então, isso não é um problema. Ele, se somar um com o outro, sobra caixa em dólar para o Brasil. Então, o que acontece? Quando você tem uma reserva grande dessa, você dá uma... Por isso que o governo do PT fez isso, você dá uma tranquilidade de que as pessoas podem ver o país como um ambiente seguro para você estar investindo, para você estar desenvolvendo suas atividades de longo prazo. Porque investimento é sempre uma coisa de longo prazo. Ninguém olha para ver se vai investir ou não, querendo saber como é que vai estar o país daqui a um mês, daqui a 3 meses.
as pessoas querem ver como é que vai estar o país daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. E para você ter essa estabilidade que faz com que as pessoas tenham alguma previsibilidade sobre o 3, 5 e 10 anos, é importante que você tenha esse tipo de defesas como as reservas cambiais. Agora, a gente não precisa usar as reservas cambiais, porque, por exemplo, na conta única do Tesouro, que é o cofre do Tesouro, você tem mais de R$ 1 trilhão. Você tem mais de R$ 1 trilhão. E aí esse dinheiro é um dinheiro que está lá e que você pode usar, sim, esse dinheiro que está lá no cofre para fazer investimentos. Agora, se você vai fazer bons investimentos ou investimentos que não vão se refletir na melhora de vida da população, é o que vai fazer a diferença em termos de governo. Tem muita gente que fala, é só imprimir dinheiro. Não é só imprimir dinheiro, gente. Se fosse só imprimir dinheiro, vocês comem R$ 20 de café da manhã? Vocês almoçam uma nota de 50? Se te trancar num cofre com R$ 10 milhões em nota de 100, daqui a um mês você vai sair vivo? Então, você imprimir dinheiro é um instrumento que você tem para fazer com que a máquina funcione de uma forma mais fluida quando ela trava, quando você tem problema de crédito. Agora, o dinheiro por si só não resolve problema nenhum. A gente tem que produzir. A gente tem que ter as empresas funcionando, tem que ter as pessoas plantando, tem que ter as máquinas rodando. É isso que faz diferença. Então tem muita gente que fica repetindo, é só imprimir dinheiro. Por que o governo não imprime dinheiro? Como se dinheiro fosse a solução, mas dinheiro não é. Dinheiro ele é um instrumento, ele é um meio. Em algum momento da história, e isso na história recente, o homem parou de ver o dinheiro como um meio para chegar a um fim que somos nós humanos e passou a ver nós humanos como um meio para chegar ao dinheiro que passou a ser o fim. Então as pessoas elas têm como objetivo ganhar dinheiro e não usar o dinheiro para ter uma vida melhor. As pessoas acham que a solução é imprimir mais dinheiro e não ter mais aquilo pelo qual nós trocamos o dinheiro. Então, essa percepção que as pessoas têm do mundo se tornou uma percepção muito errada, porque as pessoas passaram a ver o dinheiro como fim e não como meio. Quais seriam as medidas corretas assim no combate a essa crise, Eduardo? Se você fizesse parte da equipe econômica, quais seriam as medidas que você tomaria, por exemplo? Bem, primeiro é o seguinte, você tem que ter um plano de investimento do governo que seja claro e que seja crível. Né? O que quer dizer crível? Ou seja, você tem que ter credibilidade naquele seu plano de governo. Então, você tem que chegar e falar o seguinte, olha só, nós temos aqui um plano para os próximos 5 anos de 5, 10, 100, 500 bilhões de reais, mas que ele vai ser feito dessa maneira no tempo, ou seja, no primeiro ano isso, no segundo ano isso, no terceiro ano isso, no quarto ano isso. Em tais setores, vamos construir tantos portos, tantas escolas, tantos hospitais. Vamos construir em tais lugares. Vamos usar tantos recursos em termos de mão de obra, em termos de insumos, etc. Quando você desenha um plano bem desenhado, o setor privado ele vem a reboque, porque o setor privado quer se aproveitar. Mas ele só vai querer se aproveitar dessa atividade econômica, ou seja, se você tem uma fábrica que produz cimento, você não vai mandar embora as pessoas se você acredita que o governo vai construir um monte de estrada, um monte de escola, um monte de hospital. Você vai aumentar a produção da sua fábrica. E para aumentar a produção da sua fábrica, você vai ter que contratar gente. Quando você contrata gente, você vai pagar salário para essas pessoas que vão pegar esse dinheiro e vão comprar um carro, vão fazer uma reforma em casa, vão fazer uma viagem. E aí, quando eles fizerem isso, a montadora vai contratar gente, a empresa que vende material de construção vai contratar gente, a empresa que vende pacote turístico vai contratar gente. E aí, essas pessoas que vão ser contratadas vão começar também a fazer coisas que elas não faziam antes. Ou seja, na expectativa de um projeto crível, a iniciativa privada começa a andar. O que esse governo fez? Anunciou o plano Pro-Brasil, um plano 7 páginas de PowerPoint, 7. A primeira, uma capa com 6 crianças suecas, que não são nem brasileiras. Nas 6 páginas que tem dentro, uns gráficos que não dizem nada, nada.
e no meio dos gráficos ainda tem assim, e respeitaremos, aí tem uma, eu não lembro o que está escrito, o não sei o que, conservador e cristão, não sei o que, do governo. Negócio maluco. Aí o ministro da Economia nem foi na apresentação desse negócio. Aí eu te pergunto, quem é que vai investir olhando um projeto desse? Quem vai se antecipar olhando um projeto desse? Ninguém. Ninguém. Entendeu? Então, assim, esse governo é uma grande farsa e que não tem credibilidade nenhuma. Então, a primeira coisa seria um projeto. Segundo, você tem que começar com a receita chegando às pessoas mais pobres. Porque tudo que as pessoas mais pobres ganham, elas gastam. Se você começa pelas pessoas mais ricas, o dinheiro fica represado. Porque quando o governo depositou R$ 1 trilhão nos bancos, quanto foi para a economia, cara? Não foi nada. Agora, se você bota R$ 1 bilhão nos pobres, quanto vai voltar para a economia? 1 bilhão. Tu conhece pobre que poupa? Pobre ganha e gasta, porque a vida dele é uma vida difícil. É uma vida de escassez. É uma vida de falta. Então, uma comparação que eu gosto de dar é da planta. Se você rega uma planta pela folha, um monte de água fica ali na folha, acaba evaporando, não cai na raiz. A raiz absorve aquele pouquinho, a empresa... olha só, tem gente falando que eu vendo livros de sonhos de aplicação financeira. Eu não tenho nenhum livro, dos 10 que eu escrevi, nenhum livro meu é de sonho nem de aplicação financeira. Tem um dos 10 livros que ensina o que são os instrumentos financeiros. Eu gosto de pegar de vez em quando umas coisas assim, porque tem umas pessoas perdidas que ficam repetindo frases que ouviram um dia e nunca se deram o trabalho de dar um Google, né? E o dia que derem um Google vão ver a quantidade de besteira que falam. Mas eu recebo com todo carinho as besteiras que vocês falam para eu poder falar para vocês num tom carinhoso a resposta para as besteiras que vocês falam num tom agressivo. Mas voltando, quando você rega a planta na raiz, a raiz pega e absorve toda a água que você jogou na planta. E um pedaço da água chega até lá na folha. Então, olha só, é igualzinho uma economia. Se você rega nas folhas, nas pessoas mais ricas, chega pouca água nas pessoas mais pobres. Agora, se você rega nas pessoas mais pobres, todas elas têm uma utilidade para aquele dinheiro e um pouco desse dinheiro chega até nos donos das empresas. Ou seja, faz até com que as empresas tenham lucro e o capitalismo que eles tanto defendem funcione. Entendeu? Então, esse governo tinha que começar a olhar para a população mais pobre. Grava isso que eu vou te falar. Um governo que governa para os ricos instaura o caos. Um governo que quer governar para todo mundo governa para os ricos. E um governo que governa para os pobres governa para todo mundo. Num país como o Brasil, isso é a maior verdade do mundo. Entendeu? Você tem que governar para... No Brasil não é um país que você tem que governar para todo mundo. Se você quiser governar para todo mundo, você vai governar para os ricos. No Brasil, você tem que governar para os pobres. Porque vai acabar chegando dinheiro nos ricos. Mas você não tem que governar nem para os ricos, nem para todo mundo. Você tem que focar só nos pobres. É forte isso que eu estou falando. Mas você tem que focar só nos pobres. Porque para o resto vai chegar naturalmente. Pessoal, nós estamos já chegando no final aqui da nossa live e tem uma pergunta aqui, tem um comentário aqui da Mai Freitas que ela colocou aqui. Por que o governo não taxa as grandes fortunas? Essa é uma boa pergunta. Por que os pobres e a classe média devem responder e pagar pela crise, mais uma vez? Essa pergunta é maravilhosa, porque se você olhar a consulta pública que tem do Senado, tem a pergunta que é o seguinte: você é a favor ou contra a taxação de grandes fortunas? Tem 350 mil votos, mais ou menos. 98% é a favor da taxação. 2% é contra. Por quê que a gente não implementa, então? Porque a gente não vive uma democracia de fato. A gente não vive uma democracia de fato. Porque esses 2% que são contra são 98% no Congresso. Lá se inverte a situação. É óbvio que não são 98%, são menos que isso, mas são a maioria. Quando você pega, por exemplo, os grandes latifúndios e os pequenos agricultores. Os pequenos agricultores são muito maiores em número do que os donos dos grandes latifúndios. Os donos dos grandes latifúndios
Eles não são nem 1% da população brasileira, muito menos que isso. Eles não deveriam ter nenhum, se você for olhar proporcionalmente, nenhum deputado. Tem mais de 300. A bancada do agronegócio tem mais de 300 deputados. E os pequenos agricultores? Não tem nem 5. Por quê? Porque o que manda é o poder econômico. E o dinheiro que as pessoas têm no Brasil, ele é um instrumento de poder. Não é um instrumento, isso que as pessoas se enganam também. As pessoas não querem ter muito dinheiro. Quando eu estou falando das pessoas, os ricos, muito ricos. E rico não é quem tem Jeep Renegade, Toyota Corolla. Estou falando rico, 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 rico. Esses muito ricos. Tem gente que fica braba comigo, achando que eu estou falando com ele. Eu não estou falando com você. Eu estou falando desses caras que têm a caneta na mão, que mandam, que indicam, que pegam o telefone, ligam para o Guedes. É desse rico que eu estou falando. Essa turma, eles não querem mais dinheiro para comprar um barco novo. Eles não querem mais dinheiro para comprar um jatinho novo, para aumentar a fazenda. Tudo isso eles já têm para a 6ª geração, o maior que tem possível. Eles querem mais dinheiro para ter mais poder. Não é uma briga por riqueza, é uma briga por poder. E é isso que é importante as pessoas terem na cabeça. Se elas entenderem que é uma briga por poder e não uma briga por dinheiro, elas vão começar a entender como é que funciona o sistema que a gente vive. O André, ele comentou aqui, Eduardo, desde quando eu te conheci, minha visão de mundo mudou completamente. Muito obrigado pelas suas lives, suas explicações me ajudaram muito. De fato, eu lembro que quando aquele vídeo teu na comissão da reforma da Previdência, explicado de uma forma didática, assim, viralizou, eu fiquei muito impressionado, assim, né? E é muito importante que essas mensagens cheguem, essas mensagens poderosas, né? Cheguem para a população, né? Então, assim, parabéns aí pelo trabalho. Para finalizar, eu queria ter uma curiosidade, você tem um pezinho aí na dramaturgia, você experimentou um pouco essa questão da escrita. Conta para mim, assim, rapidamente. Não, eu sou casado com uma atriz, né? Eu sou casado com a Juliana Baroni, ela é há muito tempo atriz de TV, de cinema, de teatro. Sim. E a Juliana, quando a gente casou, eu já tinha escrito alguns romances e gostava muito de fotografar, de editar vídeos. E eu falei, putz, eu gosto de fotografar, de fazer essa parte toda de edição, de fotografia. Acho que eu vou fazer um curso de roteirista. E aí entrei num curso à distância, né, da New York Film Academy, durante Sim. um ano. O curso durou um ano. Coisa pra caramba para estudar, um curso incrível. E me formei lá como roteirista nesse curso de um ano da New York Film Academy. E aí, o curso, primeiro você aprende a escrever para teatro, depois escrever para cinema. Esse não é para TV, né? Tem um que é só para TV, para séries, etc. E aí escrevi alguns longas, tem até longas que a gente está vendo, Capitando, etc. E escrevi uma peça, essa a gente produziu a peça, eu e a Ju, a gente produziu. Ficou 3 meses em cartaz no Frei Caneca, chama Branca de Neve Zangado, está até no YouTube, todo mundo que quiser assistir, eu e a Ju colocamos, então está liberado para quem quiser assistir no YouTube. É uma peça linda que fala sobre amor, sobre preconceito, sobre tanta coisa legal. E a peça foi um sucesso, ficou 3 meses lotado, Frei Caneca, e eu e Ju concorremos no prêmio lá no FENSA, né, que é aquele principal prêmio do teatro infantil. Ela concorreu como melhor atriz, e eu como melhor autor, né? Então foi muito legal. Na primeira peça que a gente fez junto, a gente concorreu no principal prêmio brasileiro de teatro, né, infantil. Que legal. Então foi muito legal. Que bacana. Bom, Eduardo, eu quero agradecer demais a tua presença virtual aqui. Muito obrigado. Acho importante essa mensagem que você está levando para a sociedade brasileira. Somos 70%. Acho muito didático a forma como você descomplica toda essa ideia do que é economia, não é? E aí, hoje eu estava vendo alguns de seus vídeos e tal, eu falei assim, poxa, que didática boa, né? Como isso comunica e como isso chega nas pessoas. E eu acho que a gente está precisando
disso nesse momento, de clareza, de fazer com que as informações cheguem para as pessoas, não é? E de arejar esse cenário, não é? Que está nebuloso, que está aí repleto de fake news, não é? Foi um governo que se fez nesse lugar, com essa estratégia, e eu acho que é um momento agora de a gente atuar com muita inteligência, com muita informação e com muitas ações, né? Então, parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí junto à sociedade civil. Agradeço demais a tua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço todos que nos assistiram hoje e lutemos pela arte, gente, lutemos pela cultura. A gente não pode aceitar sem lutar até a nossa última gota de sangue e de suor pela cultura desse nosso país. Eu estou vendo com a Ju várias iniciativas que a gente pode ter, tenho tentado conversar com várias pessoas que são militantes do setor no Brasil há muito tempo, guerreiros e guerreiras importantíssimos, e a gente tem que ser guerreiro nessa hora. Pense o seguinte, na vida inteira, quando as coisas pareciam estar um pouco mais tranquilas, a gente estava, na verdade, se preparando para um momento difícil como esse, poder lutar a luta que é necessária. Muito bem, muito bem. Pessoal, só quero dar um recado, então, que esse vídeo ele fica depois disponível, essa conversa pública, né? Ela fica disponível no IGTV aqui da companhia. Nós vamos marcar também o Eduardo, você pode adicionar lá o seu stories, as pessoas podem acessar. E na sequência também vai para o YouTube, então vocês podem também acessar por ali. E já quero fazer um convite aqui para vocês das próximas 3 lives. Amanhã nós fazemos uma live especial com a Moja Cohen. Vamos falar de espiritualidade, vamos entender um pouco esse momento sob este viés. Na sexta-feira vamos falar com o Babalaiô Ivanir dos Santos, vamos falar de candomblé, vamos falar de religiões de matriz africana. E na segunda-feira nós conversamos com o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Afinal, está chegando aí as eleições, é muito importante saber desses atores políticos quais são os planos para a cultura, o que eles estão pensando sobre isso. E é um momento também da gente apresentar as demandas, né, da sociedade para as pessoas que estão nessas posições, não é? Então é isso, pessoal. Obrigado demais a presença de vocês. Um forte abraço, Eduardo, e sigamos. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Somos 70%. Valeu. Um abraço.